Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Sendo hoje o 14º dia, glórias a Deus por isso. Antes de qualquer coisa, tenha em mãos o nosso kit de fé. Bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos aproxima de Deus, fortalece a nossa fé e esperança, sobretudo, perseverança. Uma recomendação à parte, tem aquele café bem quentinho. Para o dia de hoje, trago para leitura e comentário o livro de Gênesis, capítulo 21, livro de Salmos, capítulo 14, e o livro do apóstolo João, capítulo 6, versículos 60 a 71. Que a palavra de hoje toque o seu coração para a honra e a glória do Senhor. Se desconecte de tudo e vamos para mais um dia mergulhando na palavra de Deus. O nascimento de Isaque. O Senhor visitou Sara como tinha dito e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Agar no deserto. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: Mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho, mas Deus disse a Abraão: Não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: O que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Abraão faz aliança com Abimeleque. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui, nesse lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, e que tratará a mim e a terra em que você tem morado com a mesma bondade com que eu tratei você. Abraão respondeu: Eu juro.
Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste haviam tomado à força. Abimeleque disse: "Não sei quem fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada e eu não tinha ouvido nada a respeito, a não ser hoje." Então Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão: "Que significam as 7 cordeiras que você pôs à parte?" Abraão respondeu: "Você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço." Por isso, aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para as terras dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E por muito tempo Abraão morou na terra dos filisteus. Amém. Comentários no livro de Gênesis, capítulo 21. Versículo 1. O nascimento de Isaque implicou muito mais do que a alegria de paz, pois significou o cumprimento da promessa de Deus. Quando chamou Abraão, o Senhor prometeu fazer dele uma grande nação que abençoaria todo o mundo. Capítulo 12, versículos 1 a 3. Então, ele prometeu várias vezes dar a terra de Canaã aos descendentes de Abraão, capítulo 17, versículo 7, e multiplicá-los. Capítulo 13, versículos 15 a 17. Abraão seria o pai do filho da promessa, e Sara, não Agar, seria a mãe. Conforme capítulo 17, versículo 9, capítulo 18, versículos 9 a 15. O nascimento de Isaque faz-nos lembrar que Deus cumpre suas promessas à sua maneira e em seu tempo. Apesar de falharem uma vez ou outra, Abraão e Sara creram em Deus, e o Senhor honrou a fé de ambos. Hebreus 11, versículos 8 a 11. Compreensão dos versículos 6 a 10. Em Gálatas 4, versículos 28 e 29, Paulo deixa claro que Ismael apresenta o primeiro nascimento do cristão, em carne, e Isaque, o segundo nascimento, o que acontece pelo Espírito de Deus. Ismael nasceu da carne, porque Abraão ainda não tinha perdido totalmente a capacidade de gerar um filho. Gênesis 16. Já Isaque nasceu do Espírito, porque naquela época seus pais já estavam na descrição bíblica, sem vitalidade. Logo, somente o poder de Deus poderia levar à concepção e ao nascimento de uma criança naquelas condições. Ismael nasceu primeiro, porque o natural vem antes do espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 46. Como Isaque, ao nascer do Espírito, você já nasce Gênesis 21, versículo 10. Isaque era o herdeiro de tudo o que seu pai tinha, e os filhos de Deus são co-herdeiros com Cristo, da sua glória. Romanos 8, versículo 17. Abraão cuidou de Ismael enquanto o menino estava em casa, mas deixou tudo o que tinha para Isaque. Gênesis 25, versículo 5. Compreensão do versículo 17. Deus não abandonou Agar e Ismael, pois este era o filho de Abraão, amigo de Deus. Se Ismael e Agar tivessem algum ressentimento em relação a Abraão, eles certamente estariam errados. Tudo que Deus fez por eles se deve à fidelidade de Deus para com o seu servo Abraão. O Senhor reafirmou sua promessa de que Ismael se tornaria uma grande nação, e a cumpriu. O mundo árabe é uma força a ser considerada hoje, e tudo começou com Ismael. Compreensão dos versículos 25 e 26. A água ainda é um bem muito precioso na Terra Santa. Hoje são usados vários métodos de irrigação. No entanto, na época de Abraão,
era necessário cavar poços e protegê-los com cuidado. Quem não vigiaria seus poços corria o risco de perdê-los para os inimigos. Alguns dos servos de Abimeleque tomaram o poço de Abraão, então o acordo firmado entre os dois não adiantou muito. Compreensão do versículo 27. A palavra hebraica jurar significa firmar por 7 coisas, e as palavras jurar, sabá, e 7, sebá, são muito semelhantes. Desta vez, os 2 homens foram além de um simples juramento. Fizeram um acordo que implicava matar animais, enquanto Abraão e Abimeleque andavam entre as carcaças dos sacrifícios. Eles, na verdade, estavam dizendo que Deus faça isso e mais ainda conosco, se não cumprirmos nosso acordo um com o outro. Firmar alianças naquele tempo era algo muito sério. Compreensão do versículo 31. O nome do poço, Berseba, significa poço do juramento. Era outro testemunho do acordo. Como os 2 homens juraram mantê-lo, o problema foi resolvido. Encerrando a leitura no livro de Gênesis, capítulo 21, destaca o versículo 33. Esta tamargueira também fazia parte do acordo, um testemunho das promessas que Abraão e Abimeleque fizeram. A tamargueira é uma árvore semelhante a um arbusto que tem uma madeira muito dura e folhas verdes o tempo todo. Enquanto criavam oásis, Abraão, sem dúvida, estava interessado em preservar a natureza com sua água e árvores. Mas, sobretudo, queria dar testemunho do que Deus havia feito por ele. Afinal, ele passou por uma experiência difícil na vida e deixou para trás algumas bênçãos para os outros. Um novo nome para Deus é apresentado aqui: El Olam, o Deus eterno. Abraão já conhecia El Elyon, Deus Altíssimo, e El Shaddai, Todo-Poderoso, plenamente suficiente. Agora, porém, ele tinha um nome novo para usar em sua adoração. É importante, enquanto passamos pela vida, que aprendamos cada vez mais sobre Deus para que possamos adorá-lo melhor. Que alento é conhecer o Deus eterno. A corrupção do pecador e sua redenção. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, diz o insensato no seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam o Senhor? Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Amém. Compreensão no livro de Salmos, capítulo 14. O Salmo trata do caráter e da conduta do ateu prático. Incrementa as mensagens dos Salmos 10 e 12. Os 3 salmos apresentam um retrato vívido dos ímpios, sua atitude de orgulho, suas palavras enganosas e agora seus atos corruptos. Tudo o que eles são, dizem e fazem é fruto de sua crença arrogante e ignorante de que Deus não existe. Versículo. A palavra tolos vem de um vocabulário latino que significa berros, sugerindo que o tolo é uma pessoa que diz coisas vãs.
Na língua hebraica, há 3 palavras básicas para tolos, que são o tolo, idiota e estúpido. Evo, o tolo irracional e pervertido, e Nabal, a pessoa ignorante como um animal teimoso. Nabal é a palavra usada em Salmos 14, versículo 1, e era o nome de um homem estúpido que se recusou a ajudar Davi. 1 Samuel, capítulo 25. Compreendendo o versículo 3. Ao deixar Deus de fora de sua vida, os que se desviaram do caminho, corrompeu-se cada vez mais em seu íntimo, no coração, na mente e na vontade. A palavra hebraica usada para corromperam significa pobre, pútrido e em decomposição, e evoca a imagem do leite que ficou rançoso. Ela é usada para descrever o cinto inútil de Jeremias. Quando Deus olha para a terra a fim de examiná-la, ele vê pessoas que estão imundas. Elas deram as costas para o Senhor e se recusaram a cumprir o propósito para o qual foram criadas: glorificar a Deus. Esta acusação é universal. Todas as pessoas, de maneira individual ou coletiva, nada podem fazer de bom que seja suficiente para merecer o céu. Ninguém, nenhum sequer. Paulo cita essa passagem em Romanos 3 como parte de sua prova de que todo mundo é culpado diante do Senhor e pode ser salvo somente pela graça de Deus, conforme revelada em Jesus Cristo. Romanos 3, versículos 9 a 26. Compreensão do versículo 4. O versículo 4 apresenta outras 2 acusações. Esses malfeitores se aproveitam dos fracos e dos pobres e não invocam o Senhor. Devoram o meu povo como quem come pão. É uma metáfora bíblica para a exploração do indefeso. Compreendendo o versículo 6. Há várias traduções possíveis do hebraico aqui, mas, seja qual for o significado, está muito claro o seguinte: Deus está com a geração de justos, serve-lhes de refúgio quando o inimigo ataca e protegerá seu povo. E finalizando a leitura no livro de Salmos, destaca o versículo 7. Deus prometeu que o Redentor, um dia, virá a Sião e libertará seu povo com grande poder. Paulo reafirmou isso no final de sua grande discussão acerca da futura redenção da nação judaica. Romanos 11, versículos 25 a 32. Mas, e os ímpios? Eles não têm futuro algum com o Senhor porque preferiram não conhecê-lo e recusaram-se a viver para ele. Eles viveram de acordo com os desejos do seu coração, não para agradar ao Senhor e glorificá-lo. Aqueles que rejeitam Jesus Cristo passarão a eternidade separados do Senhor e, honestamente, poderão dizer no inferno: Deus não existe aqui. As palavras da vida eterna. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida, mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo, e prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse:
Não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Amém. Comentários sobre o livro do apóstolo João, capítulo 6, versículos 60 a 71. A pregação da palavra do Senhor sempre conduz os ouvintes a esquadrinharem o coração. Deus atrai os pecadores ao Salvador pelo poder da verdade, sua palavra. Então, os que rejeitam a palavra vão rejeitar o Salvador. Por outro lado, os que recebem a palavra vão receber o Salvador e experimentar um novo nascimento, a vida eterna. Ainda meditando dentro dos versículos 60 a 71, as multidões que haviam sido atraídas pela perspectiva de comida gratuita estavam agora chocadas. Jesus não somente falhara em produzir as esperadas refeições, como também agora falava como louco. Até mesmo alguns dentre os que eram seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Mas quando Jesus perguntou aos 12 se também queria deixá-lo, Pedro respondeu por ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Pedro e os outros não haviam entendido mais que as multidões, mas estavam dispostos a confiar nele. Você e eu também não podemos captar o significado de todas as palavras de Jesus. Tampouco podemos explicar claramente o que significa permanecer e viver em Jesus ou alimentar-se nele. Mas sabemos uma coisa: se quisermos usufruir a nova vida, devemos continuar olhando para Jesus diariamente, para que ele supra as nossas necessidades e nos sustente com a sua graça. Que as palavras de hoje toquem os seus corações para a honra e a glória do Senhor.